Então, eu sou Mariana, sou jornalista, sou empreendedora, sou sócia de uma empresa de produção de conteúdo chamada F451, que tem entre os veículos o Gizmodo Brasil, não sei aqui de vocês quem conhece, e sou autora do livro Empreendedorismo Criativo, como a nova geração de brasileiros está revolucionando a forma de pensar conhecimento, criatividade e inovação, que foi publicado pela Companhia das Letras. Esse livro é resultado de uma pesquisa que eu venho fazendo nos últimos 5 anos e que eu vou aqui dividir com vocês. Antes, eu queria saber um pouco do público que está aqui hoje. Quem aqui é empreendedor? Muito bem. Quem aqui, pensando no futuro, pensando em carreira, se imagina empreendedor, se imagina empreendendo, criando o próprio negócio? Legal. E quem ainda pensando sobre o futuro e como vai seguir a carreira, se imagina trabalhando como colaborador, como funcionário dentro de uma grande empresa? Gostaria de seguir carreira dentro de uma grande empresa? Legal. Obrigada. E quem aqui, independentemente de estar trabalhando numa grande empresa ou de se imaginar abrindo o próprio negócio, acha que tem uma postura empreendedora diante da vida, ou seja, de tomar iniciativa para resolver um problema, enfim. Legal, normalmente acontece o contrário, as pessoas ficam mais tímidas nessa hora que eu faço essa pergunta, mas vocês levantaram a mão com mais certeza. Muito bom. Eu falo isso só para a gente dar uma contextualizada em empreendedorismo, a gente vai falar sobre esse tipo de empreendedorismo que normalmente a gente conecta com abrir o próprio negócio. Mas é bom lembrar que empreender não tem necessariamente a ver sempre com abrir o próprio negócio. Você pode ter uma postura empreendedora trabalhando numa grande corporação, numa empresa mais tradicional. E isso tem um nome, chama intraempreendedorismo. Ou ainda você pode ter uma postura empreendedora diante da vida. Ou seja, você pode ter uma postura empreendedora na sua comunidade, você pode inventar novas formas de mobilização política, enfim. Então, tem outras formas de empreendedorismo. Eu vou começar com uma reflexão que eu gosto bastante do fundador da Amazon, já que a gente vai falar aqui sobre novas formas de fazer negócio e de novas formas da gente se relacionar com o trabalho, principalmente pensando num futuro em que muitas das profissões que a gente conhece hoje vão deixar de existir e que provavelmente a gente vai viver num mundo cada vez mais freelancer, exatamente porque a gente pode desenvolver ao longo da vida diferentes atividades, diferentes funções, né? Então, pensando nesse contexto, eu acho que um bom gatilho para a gente imaginar novas formas de fazer negócio, novas formas de se relacionar com o trabalho, é essa. Uma pergunta muito comum no mundo dos negócios é por quê? Essa pergunta é uma boa pergunta, mas outra pergunta igualmente válida é por que não? E aí eu queria que vocês refletissem comigo. Por que não trabalhar numa empresa carregada de significado? Por que não trabalhar numa empresa em que não existe aquela figura tradicional do chefe centralizador de poder que empurra as decisões de cima para baixo? Por que não trabalhar numa empresa que, sim, dá lucro, porque hoje é super importante dar lucro, isso é geração de valor, mas que também se preocupa em gerar projetos de impacto positivo para a sociedade? Por que não trabalhar numa empresa em que o seu lado B, ou seja, aquele hobby que você adora, tocar numa banda, cozinhar, dançar, tirar fotografia, isso não esteja sendo considerado também na sua atividade profissional? E aqui eu queria saber de vocês, quem que acha muito utópico tudo isso que eu falei? Quem acha que isso é super possível? Legal. Então, é isso aí. Eu queria dizer que a gente tem boas e más notícias. Uma boa notícia é que todas as práticas que eu citei, e eu esqueci de uma muito importante, que é os funcionários escolherem ou decidirem o salário que vão ganhar. Elas já existem em empresas brasileiras que, sim, precisam dar lucro,
que não são empresas sem fins lucrativos, que precisam pagar as contas, que precisam correr atrás do dinheiro para pagar seus funcionários, mas que elas já estão sendo aplicadas aí. Entre as notícias não muito boas é que, naturalmente, essas empresas são exceção. E para a gente não cair num erro muito comum, que é de glamourizar esse empreendedorismo, ou seja, essa ideia de que a gente só deve fazer aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente ama. Claro que é super importante você escolher uma atividade que você tenha paixão, mas isso não significa que você vai fazer só aquilo que você gosta. Eu acho importante, quando a gente fala de um tema tão abrangente como empreendedorismo, a gente se situar um pouco em relação a qual é o retrato do empreendedorismo hoje no Brasil. E aí eu recorro a uma pesquisa, que é uma pesquisa global, que acontece desde 99 aqui no Brasil, desde 2002, que ela não só retrata o perfil do empreendedor brasileiro, mas ajuda a gente a entender em que lugar a gente se situa em comparação com outros países. Então, naturalmente, a atividade empreendedora do Brasil vem melhorando nos últimos 10 anos. Hoje, e esses são os dados de 2016, 36% dos brasileiros estão envolvidos em alguma atividade empreendedora. O sonho de ter o próprio negócio é o 4º maior. O de ter um diploma universitário é o 6º e fazer carreira numa grande empresa é o 8º. Os primeiros sonhos do brasileiro, o primeiro de todos é viajar pelo Brasil, não pelo exterior, viajar pelo Brasil, ter a casa própria, e o terceiro é ter um carro. E a atividade empreendedora é vista com muita admiração, e isso é importante para o potencial empreendedor de um país. O número de empreendedores por oportunidade ainda é maior do que o empreendedor por necessidade. E esse é um dado extremamente importante, porque ele qualifica a atividade empreendedora. No começo da série histórica, os empreendedores por necessidade eram em maior número. Hoje, o empreendedor que enxerga de fato uma oportunidade e por isso sai para empreender, está em maior número. E isso, naturalmente, impacta na característica dos negócios que estão sendo abertos. E, naturalmente, também a gente teve uma queda no gráfico que eu vou mostrar aqui, considerável nos últimos anos, por conta da crise econômica e das altas taxas de desemprego. Outro dado que é uma boa notícia, as mulheres estão entrando cada vez mais no cenário do empreendedorismo. Então, jovens mulheres estão abrindo novos empreendimentos. Mulheres de 18 a 34 anos. E a escolaridade hoje do empreendedor é maior. E aqui está o gráfico. 36% é o número dos brasileiros envolvidos em atividades empreendedoras e 42% de empreendedores por oportunidade no começo da série histórica. E aí vocês podem notar que, em 2010, a gente começa uma ascensão muito grande no número de empreendedores por oportunidade. Não sei se vocês lembram, mas nesse momento é quando a Economist colocou o Brasil na capa da revista com o Cristo decolando. Era um momento em que a gente estava bombando. O Brasil era a bola da vez. E esse índice começa a cair fortemente depois de 2014, quando a gente começa a entrar numa recessão, altas taxas de desemprego. Então, naturalmente, está relacionado com a atividade econômica, com o momento econômico do país. No entanto, ainda hoje, o empreendedorismo por oportunidade é maior do que o empreendedorismo por necessidade. Quando a gente fala de empreendedorismo por necessidade, a gente está falando daquele cara que não tem opção, ele está fora do mercado de trabalho e ele vai fazer qualquer atividade porque ele precisa arrumar um jeito de sobreviver e sustentar a si mesmo e a família. Tá? Bom, e no que se refere à inovação? A gente normalmente tem essa imagem do brasileiro muito criativo, né? E eu não tenho dúvida que o brasileiro tem essa característica de criatividade, de inovação no que diz respeito à solução de um problema, de improviso, né? Eu gosto muito da frase de um empreendedor, que é o empreendedor Udinho França, que tem a Universidade da Correria, uma universidade gratuita de capacitação para empreendedores dos Morros Cariocas. Ele faz um trabalho maravilhoso. Ele tem uma frase muito boa que eu gosto muito, que é: a startup do brasileiro começou quando alguém resolveu pegar um bombril e colocar na ponta de uma antena de televisão e ressignificou esse objeto para resolver o problema da qualidade da imagem.
Eu sei que para muitos de vocês aqui, que são muito jovens, essa imagem de uma TV com antena não faz muito sentido, mas eu tenho certeza que vocês sabem do que eu estou falando, certo? Muito bem. Então, a gente não tem dúvida que o brasileiro é um cara que improvisa, que vai, dá um jeito, resolve as coisas. Mas e no que diz respeito aos novos negócios? O que vocês acham? O brasileiro é criativo? Não. Infelizmente, não. As pesquisas mostram que, na hora de abrir um novo negócio, o brasileiro ainda é muito conservador. A gente, na verdade, está muito concentrado em algumas poucas áreas. Tem uma notícia boa em relação a isso, é que empreender criativamente ou trazendo alguma inovação é uma enorme oportunidade, porque tem pouca gente fazendo isso. E aí também, como a gente fala muito de inovação e tal, vamos só entender qual é o critério de inovação aqui para novos negócios. Produtos ou serviços precisam ser novos para alguns ou para todos. Pouco ou nenhum concorrente, tecnologia com menos de 5 anos, ou seja, não pode ter uso de uma tecnologia obsoleta, e esse novo negócio ter alguma vocação para o mercado externo. Bom, no que se refere à tecnologia e à vocação para o mercado externo, o Brasil está no último lugar da lista de todos os países da pesquisa. No que se refere à concorrência, a gente está com uma colocação um pouco melhor, o número é o mais alto. E no que se refere à percepção de novos produtos e serviços, a gente é o segundo pior colocado da lista, só atrás da Rússia. De novo, são poucas as empresas novas no Brasil que estão conseguindo inovar, que estão conseguindo trazer algum produto ou serviço novo, ou ainda a adotar novas práticas de se estruturar. E quem são, afinal, esses poucos que estão conseguindo fazer isso? Quem são esses empreendedores criativos que estão conseguindo criar para si uma empresa que adota novas práticas e é inovadora? E aqui eu vou rapidamente contar como que eu cheguei, como que eu fui parar nessa pesquisa. Em 2012, como eu falei, eu sou jornalista, eu sempre trabalhei com jornal, revista, fui muito cedo para a internet, muito cedo mesmo, numa época em que fazer jornalismo online era desbravar um território completamente novo. E indo para a internet muito cedo, eu me deparei com um ambiente de trabalho que foi um dos mais interessantes que eu já conheci. E por quê? Porque como não existia uma fórmula pronta, como era algo muito no começo, muito inovador, estava todo mundo aprendendo junto, estava todo mundo aprendendo enquanto estava fazendo. Era um ambiente de trabalho extremamente permissivo ao erro. Você podia testar, experimentar, porque só assim você ia aprender como é que fazia. Foi a equipe mais multidisciplinar e onde a diversidade, de fato, estava muito presente. Porque você trabalhava com jornalistas antigos, experientes, e com jornalistas muito novos, que tinham uma pegada tecnológica muito forte. Mas também a gente trabalhava com investidores, porque era o começo de um grande portal, trabalhava com gente de programação, de tecnologia, uma galera mais hacker, com designers, e essa diversidade de olhares era fundamental para trazer um ponto de vista diferente para a resolução de uma forma diferente para algum problema. Muitos anos depois, eu ainda estava nesse universo do jornalismo online, passei mais de 10 anos trabalhando em diferentes áreas e comecei a sentir muita falta e muita saudade, na verdade, de um ambiente tão inovador. Eu percebi que a gente estava começando a repetir as fórmulas que a gente tinha inventado lá atrás. E começou a me dar uma inquietação muito grande, uma vontade muito grande de mudar. No entanto, eu não sabia qual ia ser o próximo passo. E aí foi um aprendizado importante para mim, porque eu me dei conta de duas coisas. Se você, de fato, não está disponível para o novo, ele pode passar na sua frente que talvez você não o reconheça. Você precisa deixar, de fato, as janelas abertas. No entanto, não é simples assim você soltar a corda do paraquedas. Eu preciso pagar as contas. Eu estava lá empregada, tinha um bom emprego, tinha um bom salário, tinha uma equipe muito bacana. Mas eu tentei achar um meio termo para esse caminho do risco kamikaze e da construção de um caminho que minimizasse esse risco. Bom, como eu estava na empresa há muito tempo, eu negociei minha demissão, eu pedi para ser demitida, fiz ali uma economia que me sustentaria por um tempo, e numa situação já um pouco mais confortável, informalmente, eu comecei a ir em busca de pessoas que, na minha opinião,
estavam encontrando para si um tipo de trabalho que eu considerava um tipo de trabalho ideal. O que significa isso? Pessoas que estavam construindo um tipo de trabalho extremamente conectado com seus valores mais essenciais. Um trabalho carregado de propósito, um propósito transformador que vinha de alguma indignação, de alguma vontade muito grande de resolver um problema ou de transformar uma realidade. E tem um lado bom de ser jornalista, é que você pode passar a mão no telefone, ligar para quem você quiser e falar: oi, tudo bem, eu admiro muito o seu trabalho, você pode tomar um café comigo? Sem que isso pareça estranho. O máximo que você pode ouvir é um não, mas eu comecei a fazer isso, ninguém me falou não. Olha que interessante. E aí eu fiz várias entrevistas, aqui são algumas das pessoas que me deram entrevistas, foram mais de 60 entrevistas, e eu me deparei com um núcleo de empreendedores criativos, ou seja, eu me deparei com um pequeno núcleo de empresas brasileiras que estavam conseguindo entregar produtos e serviços novos. Bom, o resultado dessa pesquisa virou um livro. Eu nunca mais voltei para um formato tradicional do jornalismo, eu sempre tinha trabalhado em grandes empresas, fui empreender dentro desse segmento que está também passando por uma revolução muito grande, e, na verdade, fui pesquisar quais são as características incomuns dessas empresas que estão conseguindo inovar. Bom, aqui é importante fazer algumas considerações. É muito comum a gente ouvir de grandes CEOs, e aí é só ler qualquer entrevista, ou, enfim, eu já tinha tido a oportunidade de entrevistar alguns, são CEOs de grandes empresas. Quando esses CEOs de grandes empresas são questionados sobre qual é o objetivo da empresa, qual que é o propósito, né, qual que é a sua missão aqui, é muito comum a gente ouvir frases como essa: olha, eu quero continuar crescendo, a nossa meta diz respeito à questão da eficiência e da produtividade. O que eu imagino como objetivo é um crescimento realmente importante por anos de dígito duplo. Isso de dígito duplo eu ouvi muito. Cobro metas de forma simples. Vejo se os produtos estão crescendo em faturamento e participação no mercado. Esse é outro critério básico de sucesso nas grandes empresas. No final, trata-se de receita e resultado. Todo executivo da empresa é medido pela geração de receita. A primeira coisa que me chamou a atenção nos empreendedores criativos é que, quando perguntado sobre por que você está criando essa empresa, qual que é o objetivo desse seu negócio, as respostas sempre eram respostas, de novo, carregadas de propósito. Eu quero transformar o mercado criativo. Deixa eu pular aqui. Eu quero fazer com que a humanidade evolua por meio do conhecimento. Eu quero contribuir para a viabilização de projetos criativos. Ou seja, sempre eram ideias muito ambiciosas, mas que tinham a ver com nada mais, nada menos do que transformar o mundo. E isso podia começar transformando um bairro, uma comunidade, impactando meia dúzia de pessoas. Mas sempre esse propósito era muito forte. E aqui tem uma primeira questão em relação a propósito como ferramenta de inovação. Essas pessoas, esses empreendedores, todos, são pessoas que trabalharam durante um bom tempo no mercado corporativo. Ou seja, são pessoas que conhecem profundamente o sistema, que dialogam muito bem com o sistema, e só por isso conseguem ter essa postura hacker de decodificar esse sistema. E quando você está falando de um trabalho que está muito relacionado aos seus valores mais essenciais, e que está relacionado ao fazer aquilo que você acredita, cara, muitas vezes você não encontra isso pronto dentro do sistema. E aí você sai do sistema para inventar. Daí o propósito como ferramenta de inovação. E o que é muito interessante é que essas empresas, muitas vezes, elas ficam abaixo do radar de quem pesquisa empreendedorismo e tal, porque muitas vezes a gente mede o tamanho dessas empresas pelo quê? Pelo faturamento. E a gente está falando de empresas que têm um faturamento entre 3 e 200 milhões, mas ainda assim elas ficavam abaixo do radar. E essas empresas são empresas que estão vendendo esses novos produtos e serviços exatamente para quem? Para as grandes corporações. Rapidamente, eles ganham clientes como Facebook, Globo, Google, Natura. Mas, fundamentalmente, são pessoas que querem transformar o mundo como resultado do seu trabalho. E aqui, em vez de eu ficar falando para não ficar chato,
eu vou passar rapidamente um videozinho, alguns videozinhos dessas empresas, e depois a gente fala um pouquinho mais sobre o que cada uma delas faz. Alguém aqui conhece o trabalho da Mesa e Cadeira? Não. Ali. Legal. Vamos lá. A Mesa e Cadeira é uma empresa criada por uma jornalista chamada Bárbara Soalheiro, que só foi empreender depois que ela também já tinha feito um colchão significativo. Ela trabalhava como CLT na Abril durante muitos anos, e ela fala que ela guardava 10% do salário dela todo mês, para a hora que ela quisesse empreender, ela conseguisse empreender. A Mesa começou com um investimento, sem nenhum investimento. Na verdade, a primeira mesa, para não dar prejuízo, o Martini, que é o sócio da Flag, comprou algumas vagas para funcionários dele da Cubo, da agência de publicidade, para que a Bárbara não tivesse prejuízo, que é algo muito comum em termos de investimento, né? São os 3 Fs. Quem dá dinheiro é família, são os amigos e são os tolos que acreditam, assim como o empreendedor, naquele negócio. Mas, basicamente, a Mesa acredita numa filosofia que é de aprender fazendo. Um líder muito admirável num segmento que atua, conduz uma semana, mais ou menos, de trabalho intenso para chegar ao final e prototipar algo que vai ser, de fato, entregue para uma empresa ou entregue para o mundo. É uma experiência muito interessante, porque, na verdade, é um trabalho muito intenso, com 12 pessoas que são de perfis diferentes. E a Mesa demorou um bom tempo. Antes, na verdade, testou muito uma metodologia própria, com pessoas físicas, para depois vender esse serviço para empresas. E aqui a Mesa foi reconhecida pela Good, que é uma revista e uma plataforma que prega que empresas façam o bem, como as 100 principais iniciativas no mundo que estão ajudando a empurrar o mundo para frente. O Projeto Mola é um projeto muito interessante. Quem aqui já colocou algum projeto num sistema de financiamento coletivo? Quem já tentou viabilizar algum projeto numa plataforma de crowdfunding? Quem já contribuiu para projetos em alguma plataforma de crowdfunding? Poxa, bom, gente, achei que ninguém fosse levantar a mão. Legal. Bom, o Catarse é uma empresa que também foi muito pesquisada, que está no livro. O Catarse não é uma ideia original, se inspirou no Kickstarter, que é uma grande plataforma de crowdfunding no mercado americano, mas hoje virou um pilar importante no ecossistema empreendedor, não só para a arrecadação de dinheiro, mas também para você testar uma ideia, testar um negócio. Como você precisa engajar as pessoas na sua ideia, é uma ótima forma de testar se a sua ideia só você achar brilhante ou se é uma ideia brilhante também para as pessoas. Porque você precisa ter as recompensas, você precisa fazer com que as pessoas tirem o dinheiro do bolso para te ajudar a viabilizar aquele negócio. Então, não só para atingir esse objetivo de viabilizar o projeto, mas também para prototipar e testar uma ideia. Então, as plataformas de crowdfunding, as plataformas de financiamento coletivo no Brasil hoje têm esse papel importante no ecossistema empreendedor. E aqui tem um caso muito interessante de um projeto, de um empreendedor que ficou 10 anos tentando tirar esse projeto do papel.
É um projeto que é muito específico. Na verdade, é um projeto que você pode manusear o comportamento de estruturas arquitetônicas. E eu falo para o Márcio, que é o idealizador desse projeto, que se ele viesse me pedir dinheiro, dizendo que essa ideia era incrível, que ia dar muito certo, assim como vários investidores falaram não para ele, eu também falaria não, porque não é fácil de entender. O kit dessas estruturas é caro, são kits de R$ 300 mais ou menos, e, no entanto, ele teve resultados extraordinários. Ele demorou 10 anos para conseguir viabilizar, e ele só conseguiu viabilizar esse projeto numa plataforma de crowdfunding coletivo. Na primeira vez que ele colocou o projeto no ar, ele pediu R$ 50 mil e ele arrecadou 600 mil. E no segundo projeto, ele pediu 350 mil e arrecadou 700 mil. Ou seja, ele pediu ao todo 400 e ganhou 1.300.000, e ele hoje vive disso. Ele teve que transformar esse projeto numa empresa. Então, só para a gente entender um pouquinho, eu vou mostrar só, o vídeo é grande, só um pedacinho do vídeo, para vocês entenderem do que se trata. Essas são as estruturas. Só para a gente não se estender demais. Mas, enfim, o Márcio é um bom exemplo de uma empresa, como ele falou, 100% brasileira, que com hoje um monte de consumidor externo, e foi via crowdfunding que ele finalmente conseguiu viabilizar o negócio. Também o reconhecimento aí da Wired, que na verdade fez um artigo super elogioso, e fundamentalmente ele tinha um problema para resolver. Ele ficava indignado com o fato de você, como arquiteto, estudar o comportamento de estruturas tectônicas no papel, e não poder manusear, não poder mexer, não poder testar de fato isso. A Mandala alguém aqui conhece? A Mandala é uma consultoria de inovação consciente, que trabalha com projetos de valor compartilhado. O que são projetos de valor compartilhado? São exatamente esses projetos que não só precisam dar dinheiro para a empresa, mas que também deixem um legado para a sociedade. Então, só um exemplo do que é um projeto. Esse aqui foi um projeto com neve, que a Mandala fez com neve.
que eu acho interessante da Mandala? A Mandala começou com 2 idealizadores, o Igor e o Lourenço Bustani. Eles trabalhavam em em empresas de pesquisa e consultoria e resolveram abrir a Mandala, que era uma empresa de consultoria de inovação consciente. Basicamente, eles acreditavam que cada vez mais as empresas, as grandes corporações, precisavam estar conectadas com os novos valores da sociedade do século XXI. Que elas não podiam mais continuar sem uma consciência de sustentabilidade. Enfim, tinham que ter práticas mais colaborativas. E, basicamente, eles resolveram abrir essa empresa e saíram marcando entrevistas com os donos de empresas e contando um pouco sobre esse discurso, que era um discurso um pouco idealista, quase hippie. E, na época, em 2007, basicamente, o que eles costumavam receber era um aperto de mão, um tapinha nas costas, muito legal tudo isso que vocês estão pregando, mas vamos tocar a nossa vida aqui, porque a gente está muito confortável, gerando lucro tranquilamente. Em 2008, quando veio a grande crise econômica global, começou nos Estados Unidos e teve um impacto no mundo todo, e não sei se vocês lembram, mas nesse momento foi um momento de muita discussão em relação ao papel das grandes corporações, a colocar práticas mais transparentes, relações mais sustentáveis e mais colaborativas. E aí sim começou a chover trabalho para a Mandala, e eles, na verdade, de cara conseguiram um trabalho com a GM, de ressignificação de uma indústria como a indústria de carro, para transformar a GM, General Motors, por General Mobility. Então, é esse tipo de trabalho que a Mandala faz. A Mandala também começou com um pequeno investimento, na verdade, um dos sócios vendeu um carro para fazer o site e alugar uma sala para começar a operação da Mandala. E o Lourenço foi eleito pela Fast Company, que é uma empresa que trata de negócios e inovação, uma das pessoas mais inovadoras do mundo. A Perestroika, uma escola de atividades criativas. Quem conhece a Perestroika? A Perestroika mais conhecida. Eu vou parar aqui, porque senão a gente vai estourar muito no tempo. Basicamente, a Perestroika hoje é uma escola de atividades criativas, que começou também com investimento de R$100, porque basicamente a divulgação dos primeiros cursos foi via YouTube. Um dos sócios gravou um vídeo, disparou para um mailing de jovens publicitários de Porto Alegre, porque eles são publicitários. Com o dinheiro das primeiras matrículas, eles alugaram uma sala, onde foi ministrado o primeiro curso, a primeira aula da Perestroika, e com 100zão eles inteiraram para um amigo fazer uma página da Perestroika na internet. Basicamente isso. Durante muito tempo, a Perestroika ficou conhecida como uma escola muito voltada para cursos do mercado publicitário, porque esse era o DNA dos meninos. E eles só conseguiram, de fato, se transformar numa escola de criatividade quando eles lançaram um curso de pôquer regular. Foi o primeiro curso de pôquer regular no Brasil. Basicamente, foi nesse momento que as pessoas olharam e falaram, peraí, mas vocês não são uma escola de publicidade? Não, a gente pode, na verdade, falar de todos os assuntos que, de alguma maneira, estimulem a criatividade. E aqui, o que é interessante é que o tipo de crescimento da Perestroika, que é muito comum nessas empresas mais inovadoras, é que é um crescimento totalmente horizontal, ou seja, eles começaram a crescer demais em tamanho e número de cursos em algumas cidades nas quais eles estavam presentes. De repente, eles puxaram o freio de mão, falaram, para tudo, não é bem por aí que a gente quer seguir, e começaram a pulverizar os negócios. Hoje, a Perestroika tem uma marca de cerveja, tem uma empresa de aplicativo, enfim, normalmente esse crescimento costuma ser bem horizontal.
E aqui vamos falar, então, de algumas dessas características comuns das empresas. Normalmente, os líderes dessas empresas são pessoas que foram trabalhar depois da Revolução Digital. Têm acesso a um enorme volume de informação, usam muito o conceito de rede e o conceito de open source. O que é isso? Usam de uma sabedoria, de um conhecimento coletivo e retribuem com ele, abrindo metodologias, abrindo códigos, abrindo a programação. Uma das coisas mais difíceis para o Catarse trazer uma plataforma de crowdfunding para o Brasil foi exatamente fazer a programação. Quando eles finalmente conseguiram programar, eles abriram o código para quem quisesse usar. Porque o conceito aqui de concorrência também é muito diferente. Muitas vezes, essas empresas não enxergam a concorrência como uma ameaça, mas sim como um aliado para trazer maturidade para um mercado que é um mercado pouco conhecido, já que a gente está falando de inovação. Diversidade e equipes multidisciplinares, como a gente falou, e em um mundo onde não faltam boas ideias, a questão aqui é a seleção de boas ideias e a capacidade de execução de boas ideias, porque uma ideia só é uma boa ideia quando ela vira realidade, certo? Então, sempre em busca do que é de novo. E como você consegue manter esse espírito de buscar sempre o que é de novo? Aguçando a sua curiosidade, tendo essa curiosidade quase infantil, de estar o tempo todo olhando para o mundo com um ar de descoberta e se perguntando por quê. A capacidade de destruir o próprio negócio é fundamental. A capacidade de estar sempre questionando e de não ter receio de mudar o que antes você acreditava ser o certo, de mudar modelo de negócio, mudar suas próprias aspirações e seus próprios desejos. Estruturas são muito mais horizontais, não tem chefe, isso não significa que não haja liderança, isso é super importante, tem liderança, mas são lideranças que se revezam, então não tem uma hierarquia muito tradicional. E o crescimento também é horizontal, como esse exemplo que a gente deu aqui da perestroika. Outro fator importante é, o que é o sucesso para você? O sucesso, muitas vezes, não é medido simplesmente pelo faturamento ou por quanto você tem de participação no mercado daquela área que você atua, mas o sucesso pode ser medido com quantos projetos de impacto positivo, com quantas pessoas admiráveis você conseguiu trabalhar, quanto você está se divertindo no trabalho. E isso, de novo, não significa que não sejam empresas que estão correndo atrás de se virar, de dar lucro, porque precisam se manter, precisam ser saudáveis financeiramente. Processos colaborativos e menos competitivos, como a gente citou aqui, projetos de impacto social ou positivos. A cultura do erro está, de fato, no DNA, e aqui eu acho importante a gente colocar uma questão que sempre me perguntam sobre, puxa, tudo bem, mas quanto eu vou ter de fôlego para errar? Né? Você precisa pagar conta, você não pode correr tanto risco assim. E eu gosto de uma equação que vem lá do Vale do Silício, que é um pouco dentro dessa filosofia de fail faster, fail better, que tem a ver com o custo do erro não pode ser maior do que o custo do aprendizado. Enquanto o erro está servindo como aprendizado para você melhorar processos, tudo bem, você está ganhando com isso. Cultura, promoção e incentivo da postura empreendedora. A perestroika, por exemplo, tem um ciclo de 5 fases em que todo colaborador ele sai de lá para empreender ou ele passa a empreender dentro da própria perestroika, abrindo uma nova unidade de negócio, por exemplo. E tem formas diferentes de contratar. Esse lado B que a gente estava falando aqui, ou seja, suas outras habilidades, suas outras competências também são levadas em consideração, porque isso pode fazer diferença quando você abraçar um projeto. Naturalmente, a gente sabe que existem muitos entraves para empreender no Brasil, ainda mais empreender criativamente. A gente falou sobre a questão do investimento. Hoje, no Brasil, menos de 1% dos brasileiros coloca dinheiro em algum negócio, em algum novo empreendimento. Esse dinheiro, quando ele existe, muitas vezes vem exatamente dos 3 Fs. São os parentes, são os amigos mais próximos, são aqueles tolos que estão acreditando também no seu negócio. No entanto, como a gente viu aqui, várias dessas empresas que estão aí hoje, saudáveis no mercado, começaram sem 1 centavo ou com R$100 de investimento. Isso é importante, porque muitas vezes a gente associa a possibilidade de ter um novo negócio se eu tiver investimento. Não é assim. Outros entraves que a gente sabe que a gente enfrenta no Brasil: falta de capacitação, políticas governamentais que não estimulam a muita atividade empreendedora, essa falta de apoio financeiro, burocracia demais e tecnologia de menos. No entanto, quais são as oportunidades? Como a gente falou, primeiro que o mercado brasileiro é um mercado enorme
E não tem tanta gente assim, exatamente nessa seara de entregar produtos e serviços novos. Tem pouca concorrência nesse lugar. O brasileiro é um early adopter de novas tecnologias e de novos produtos e serviços que estão sendo oferecidos por empresas muito jovens com menos de 5 anos. Hoje, o Brasil tem uma presença muito grande nas redes sociais, é o país que mais adere em redes sociais na América Latina. Todos os negócios que estão inseridos no contexto da nova economia, aqui no Brasil, têm uma aderência muito grande. E só para citar alguns dados, a gente é o maior mercado de novas empresas como o Movit. Quem conhece o Movit aqui? Movit é a maior empresa de dados de transporte público do mundo. E o mercado brasileiro está em presença maciça não só em número de usuários, mas em número de voluntários, porque, como vocês sabem, o Movit vive da colaboração das pessoas. Então, a gente contribui muito para essa consciência coletiva e para esses dados coletivos. Happn, site de relacionamento, o Brasil está lá bombando, é o maior mercado do Happn, tem milhões de usuários. WhatsApp também, a gente é um dos maiores mercados, ou seja, o brasileiro, ele adere rapidamente novas tecnologias, novos produtos e serviços. No entanto, a gente não está sendo muito bom em produzir, né, essas novidades. E aqui outras boas notícias em relação, para além do mercado, ao perfil de quem está fazendo a diferença. E aqui eu acho muito importante, eu gosto muito da pesquisa do Charles Hodgson, que é um grande estudioso do processo criativo, é um escocês que mora no Brasil há muito tempo, mas ele derruba um pouco alguns mitos sobre o processo criativo e sobre pessoas criativas. Basicamente, em primeiro lugar, as últimas pesquisas mostram que talento, se é que ele existe, ele é desimportante na formação de quem faz a diferença. O que significa isso? Cara, que você não precisa nascer com uma habilidade de ser empreendedor. Muitas vezes as pessoas me perguntam, você acha que para ser empreendedora, a pessoa precisa nascer com essa característica de querer correr altos riscos e tal? Não, não necessariamente. Isso tem muito mais a ver com desenvolver algumas habilidades. E eu acho que essa história do talento, ela é ao mesmo tempo libertadora, porque não depende de nada além de você, mas te traz uma responsabilidade enorme. É isso, está na tua mão. Outra coisa que eu gosto muito aqui desse pensamento é que a inspiração vem com o trabalho duro. E não é aquela ideia que a gente muitas vezes tem de que, pô, eu vou estar lá tomando sol, nadando no mar, e aí vai aparecer uma nuvenzinha na minha cabeça com uma lâmpada acendendo, e aí eu vou ter um grande insight. Se você não estiver extremamente familiarizado com a atividade que você exerce, esse insight, essa inspiração também pode passar na sua frente, mas você não vai ter habilidade para reconhecer. Então, você precisa trabalhar duro. A inspiração vem do trabalho duro e não o contrário. De novo, isso aqui é libertador, mas sim, precisa que você esteja a fim de trabalhar duro. E aqui uma coisa interessante é que fazer o que a gente gosta nos dá mais resiliência para aguentar o trabalho duro. Por isso que muitas das pessoas que se dão bem trabalham duro, porque estão muito apaixonadas por aquilo que fazem. Limite e restrição são aliados e não inimigos da criatividade. Essa aqui também eu gosto muito. Destacam-se aqueles para quem o sucesso não é o fim, mas a atividade em si. O que significa isso? Destacam-se aqueles que curtem a jornada, que encontram o prazer na atividade em si, não estão mirando só no resultado, lá no final, no sucesso. E fazem a diferença aqueles que, mesmo que estejam sendo bem-sucedidos, não perdem essa postura de quem não tem nada a perder. Isso é super difícil. E aqui, para a gente encerrar, que eu já estourei no meu tempo, eu acho que pensando em carreira, pensando em futuro e olhando para uma plateia como essa, eu acho que, sim, existem oportunidades enormes, vocês têm um potencial enorme de estarem conectados com um tipo de trabalho perto do ideal. Então, acho que é difícil a gente prever o futuro. Eu adoro estudar o futuro, mas é difícil a gente prever o futuro. Mas é bom a gente lembrar que o futuro a gente pode construir, que é essa frase do Peter Drucker. E aí, eu queria só encerrar. Eu fui num casamento no fim de semana passado e o pai da noiva falou muito sobre o resgate do óbvio.
E o óbvio não é óbvio para todo mundo, a gente tem que tomar um cuidado com isso. Mas, no momento em que a gente fala muito de inovação, de originalidade, de criatividade, é bom a gente resgatar algumas coisas que são, sim, óbvias, mas que a gente esquece. E ainda mais num momento como esse que a gente está vivendo de país. Vocês que estão pensando o que vocês vão fazer, na carreira que vocês vão seguir, é muito importante exatamente pensar no que é mais valioso para vocês. E encontrar um trabalho, uma atividade que tenha, sim, a ver com seus valores mais essenciais. Em fazer as coisas que são certas, fazer as coisas que vocês acreditam. E isso é possível. Quando eu falo sobre mitos de pessoas criativas e que fazem a diferença, é muito mais para ilustrar que quem está fazendo a diferença com algo próximo desse trabalho ideal, cheio de sentido e significado, são pessoas como cada um de vocês aqui. E isso dá a vocês uma possibilidade enorme, uma possibilidade gigantesca. Então, quando vocês estiverem pensando nesse futuro que vocês estão construindo, não deixem de se perguntar, por que não? E aqui eu encerro a minha palestra. Muito obrigada pela participação de vocês mais uma vez. Valeu. Alô, alô. Pessoal, queria começar um pouquinho essa fase final da nossa manhã, ressaltando um pouquinho só a diferença, não sei se vocês repararam, acho que foi bem contrastante as duas palestras que a gente teve de manhã, né? Ambos colocam um novo mundo para a gente, que a gente cria, basicamente, mas a criatividade de um lado, a racionalidade de outro, dos dados, né? E eu acho que o debate interessante que isso desperta, né? Como é que a gente vai seguir? A gente segue na racionalidade, a gente cria o futuro com base em dados e predições estatísticas, ou a gente simplesmente para de elocubrar estatisticamente e usa o dom humano que a gente tem de criar, né? Criar com base em sinais e coisas muito, muito pequenas, tendências não tão visíveis, né? Acho que isso é bastante interessante, essa reflexão para a gente ter. Eu acho que principalmente para aqueles que estão em fase de tomar um rumo mais definitivo, temporariamente que seja, qual é a ferramenta que vocês vão utilizar para a inovação, né? Racionalidade, criatividade. Queria abrir de cara para perguntas, para quem tiver perguntas. Alguém tem alguma em mente já? Ali tem um. Só comentar aqui o que você falou. Eu acho, na verdade, que os dados, quando a gente consegue transformar dado em conhecimento, eles nos ajudam a fazer essas escolhas e a criar esse trabalho mais ideal, carregado de sentido e significado, né, que eu citei aqui, então, só. Perfeito. E se a gente pega as últimas... Se a gente pega as últimas falas sobre qual é o trabalho que o robô não vai substituir, né, nessa perspectiva meio catastrófica do robô vai roubar tudo, é o trabalho, de fato, criativo, esse trabalho que não é fácil de você ligar pontas e intuições, enfim. Bom dia, meu nome é José Carlos. Você falou de dois temas que são muito interessantes para mim. Um é intraempreender, né, como estamos falando para jovens. Muitas vezes nós falamos em empreendedorismo e esquecemos de usar esse termo de intraempreendedorismo, e quem está dentro das organizações acaba achando que ele não tem que fazer algo diferente dia após dia. E o que eu gostaria que você falasse é sobre a sua opinião sobre o empreendedorismo social, a capacidade nossa de doar a nossa capacidade intelectual e intuitiva em prol do bem comum. Legal, muito legal. Na verdade, assim, primeiro, sobre intraempreendedorismo, você tem toda a razão. Eu só citei aqui, mas é outra frente para a gente abrir. Tem uma outra palestra só sobre intraempreendedorismo, que eu adoro também. E isso porque eu acho que é bom a gente ressaltar que é fundamental nos dias de hoje que a gente tenha, assim, essas pessoas que levam o mindset de startups para dentro das grandes corporações. O que eu falo sobre mindset de startups? Que levam essa agilidade, essa possibilidade de testar e fazer coisas diferentes, porque dentro de grandes corporações, gente, ainda é onde você ganha escala. Então, isso é super importante, né? Quando você está pensando em alguma ação que você queira gerar impacto, nas grandes corporações,
isso você consegue, você tem impacto. Então, o intraempreendedorismo hoje é super importante, tem algumas iniciativas bem interessantes acontecendo aí. Só precisa tomar cuidado com uma questão, que é muitas vezes as empresas levam startups para dentro dessas grandes corporações, tentando levar esse mindset de inovação, da cultura ágil, de testar, experimentar, mas o que acaba acontecendo é uma relação extremamente predatória, porque o que acontece é que a grande empresa acaba absorvendo rapidamente a startup para dentro do sistema. E tem um outro tipo de intraempreendedorismo, que é exatamente reconhecer quem são as pessoas com esse potencial empreendedor e dar todo o suporte para que elas consigam avançar, criar e inovar dentro da empresa. Então, essa é uma coisa. Em relação a empreender socialmente, esse é o próximo livro que eu estou devendo, já para a editora, estava comentando com o Capra, ele perguntou qual que é o próximo livro, é sobre empreendedorismo social, exatamente sobre isso, porque eu acho que a gente está passando por um momento muito interessante, de um movimento muito grande em relação à cara desse empreendedorismo social, que deixa de ter aquela cara de assistencialismo, mesmo em relação a alguns trabalhos de ONGs que a gente vê, e hoje tem a ver com um tipo de trabalho extremamente profissional, que pensa, sim, em dinheiro como algo que gera valor para sustentar um projeto que, na outra ponta, vai deixar um legado social. Então, acho que é um momento muito interessante em que está mudando a cara do tipo de empreendedorismo social e a gente tem iniciativas bem interessantes aqui no Brasil. Então, esse vai ser o próximo livro, se tudo der certo. Alguma outra questão? Alguém tinha levantado ali. Oi, bom dia. Bom dia. Não é bem uma pergunta, mas é assim... Um comentário. Querer saber se você já passou por uma situação de dificuldade e não desistir disso por achar que possa dar certo. Porque no momento eu me encontro desse tipo e eu penso, se eu não consigo achar uma solução e achar alguém que já passou por isso, se essa pessoa conseguiu, eu também vou conseguir. Então, não é bem um fato de abrir uma empresa ou coisa do tipo, é sim um projeto, e eu gostaria de saber se você já enfrentou algo desse tipo. Com certeza, projetos que não deram certo, pode apostar. Eu e acho que boa parte das pessoas que estão aqui. O que eu acho interessante, só complementando o seu comentário, é que, assim, vamos lembrar que para você conseguir emplacar uma ideia, para você conseguir emplacar um projeto, você pode ter certeza que essa foi uma tentativa depois de tantas outras que não deram certo. E aqui é importante, aqui falta tempo, mas mesmo dentro de algumas dessas empresas que eu estou falando aqui, algumas das unidades de negócio que saíram ou que viraram uma nova empresa, acabaram falindo. Tem uma história muito interessante dentro do grupo Box 1824, que é uma empresa de pesquisa, tendência e comportamento, que eles criaram uma empresa chamada Bola, que era uma empresa de pesquisa, mas que entregava como resultado da pesquisa o protótipo de um produto. O novo Uno, que lá atrás virou um campeão de vendas, a Fiat conseguiu, na verdade, estar no topo de vendas entre carros populares, foi, na verdade, um produto construído por uma empresa de pesquisa e comportamento. Tem casos maravilhosos da Bola. No entanto, a Bola faliu. Primeiro porque era muito caro fazer uma pesquisa que, ao final, você tivesse como resultado um produto mesmo, e porque talvez estivesse falando de alguns assuntos como design thinking, no momento em que as pessoas não estavam muito interessadas nisso. Mas a Box tem casos de grande sucesso e que acabou morrendo. E a Box está lá, continua firme e forte, transformou esse negócio numa outra unidade de negócio, numa outra empresa. Então, assim, tudo para dizer que todo mundo tem medo de fracassar, de tentar alguma coisa e não dar certo. No entanto, eu acho que a vontade de fazer e de tentar tem que ser maior do que o medo de que, ainda que você tente, isso não dê certo, entendeu? Então, acho que essa é uma motivação importante para você. Assim, continua tentando, não dá certo, faz parte do jogo. Para dar certo uma ideia, e é por essa que você vai ser lembrada, tantas outras que vão vir antes não vão dar certo. Obrigada. Um dado que você colocou na tua apresentação que eu achei que, pelo menos eu não tinha me tocado, ou nunca me falaram isso, é como o brasileiro não é criativo do ponto de vista prático, né? E se a gente for parar para pensar, assim, por que o Brasil produz tão pouca inovação? Quem de vocês, acho que poucos tiveram os 2 dias
ontem e anteontem, ficou bem claro que o Brasil, em termos de inovação, perde de lavada no mundo. E cada vez menos, e cada vez mais ele perde, né? E cada vez menos inovação é produzida no Brasil. Eu acho que o primeiro passo para a gente mudar é reconhecer o quão pouco inovador a gente é, o quão pouco criativo a gente é, né? Por isso que eu acho super importante a gente fazer e mostrar esse retrato do empreendedor brasileiro, do tipo de atividade empreendedora que a gente tem hoje no país, porque às vezes a gente fica mesmo com algumas ideias que não são compatíveis com a realidade. E isso é ruim. Tem um dado interessante dessa pesquisa que eu não trouxe aqui, mas que, apesar do país ter os piores dados no que se referem à capacidade empreendedora, à educação empreendedora, a políticas públicas que incentivem a atividade empreendedora no Brasil, no que se refere à confiança, ou seja, é uma pergunta que é feita para os entrevistados, que é: você se sente capaz de abrir um novo negócio? Você sente que você tem conhecimento, habilidade e capacidade para isso? O brasileiro, na maior, responde sim, eu tenho capacidade. Ano passado, a gente tinha essa resposta mais positiva do que nos Estados Unidos. 58% dos brasileiros disseram: eu me sinto super capaz de sair empreendendo por aí, embora a gente tenha os piores índices em relação à educação empreendedora, à capacitação empreendedora. Esse ano, a gente está no segundo lugar atrás dos Estados Unidos, caiu um pouquinho essa confiança do brasileiro. Mas aí eu fico pensando, né, essa confiança, que também é apontada por especialistas que são ouvidos na pesquisa como uma das oportunidades para se empreender, como um dos pontos positivos do tipo de empreendedorismo que você tem no Brasil, não é legal, porque esses dados deveriam estar ligados a exatamente educação empreendedora, capacitação empreendedora. E eu fico pensando que essa confiança do brasileiro, muitas vezes, ela pode ser, inclusive, complicada para quando o cara vai empreender e se dá conta de que ele não tem esse conhecimento, essa habilidade, essa capacidade. Então, é complicado. Então, reconhecer em que lugar a gente está nessa questão de inovação para novos empreendimentos é fundamental, é super importante. E também para a gente reconhecer, aí sim, uma oportunidade, já que tem pouca gente, de fato, conseguindo criar empresas que entreguem produtos e serviços novos e ainda tenham um tipo de prática que seja diferente e original. Ao mesmo tempo que a gente, como a gente viu aqui, gosta de inovação. A gente tem um mercado consumidor enorme, pronto para aderir à inovação. Isso que eu acho interessante. Pergunta? Aqui. Nessa linha. Gente, isso é complemento. Bom, obrigado por compartilhar conosco, parabéns. Pegando esse gancho, eu gostaria de escutar a sua opinião, suas considerações acerca dos desafios das escolas, das universidades, em formar esse profissional, né? Posto que as escolas têm ensinado a gente a repetir com um assunto que faz pouco significado para a gente, por isso que a gente não se engaja tanto nesse protagonismo de construir o seu como eu quero ser como profissional. Então, quais são os desafios e como essas escolas ou universidades podem ajudar os jovens a se inserir no mercado de trabalho, desse novo mercado de trabalho? Perfeito. Eu acho que um dos principais problemas hoje tem exatamente a ver com um distanciamento entre essa vontade do brasileiro de empreender, como a gente viu aí, dessa admiração à atividade empreendedora, e o que as escolas estão ensinando em relação a isso. E quando eu falo de educação empreendedora, eu acho que o desafio é não colocar, seja nas escolas, seja nas universidades, uma disciplina que é empreendedorismo, porque você tem até alguns programas, mas como você consegue levar esse aprendizado da postura empreendedora espalhado por todas as disciplinas? Porque isso tem a ver com uma postura diante do mundo, tem a ver com cada atividade que você faz dentro da escola, e não numa disciplina especificamente sendo centralizada numa esfera só, numa caixinha só. Então, eu vejo a educação empreendedora como algo que esteja espalhado por todo o processo de ensino e aprendizado, e que tem que começar muito cedo, não só nas universidades, mas já nas escolas. E aqui tem um dado interessante, né, assim, poxa, dos desafios. Essa história do Márcio Cerqueira, que é o Projeto Mole, eu também gosto de mostrar, porque o Márcio, ele, na verdade, fez esse projeto, que hoje é um sucesso global, como TCC, dentro de uma universidade.
E ele não encontrou apoio mínimo em nenhum lugar dentro de um ambiente acadêmico para fazer esse negócio virar. Então, fica aqui esse questionamento, que é tão diferente em mercados e em lugares como, por exemplo, nos Estados Unidos, né, em que essa cultura empreendedora está muito mais enraizada. E eu acho que tem uma outra questão importante, que é cultural também, e que isso a gente poderia, assim, estar ensinando e aprendendo desde as escolas, nas escolas, em relação à ideia de fracasso. A gente tem aqui um peso muito grande em relação a tentar e não dar certo, você que perguntou. É muito complicado quando você atribui, por exemplo, a uma pessoa que eventualmente já tenha fechado uma empresa, que tenha falido uma empresa, uma carga de, puta, essa pessoa não conseguiu realizar esse negócio. A gente aqui desconfia de alguém que tenha fechado uma empresa, que tenha falido uma empresa. Se você vai no Vale do Silício, você vai fazer um pitch para um monte de investidor, ou se você vai levar o seu currículo porque você quer empreender e tal, se você não tiver falido ou fechado uma empresa, isso conta como ponto negativo, porque você só vai ter conseguido um aprendizado para se virar em situações improváveis diante de um fracasso, se você tiver passado por ele. Então, eu acho que esse é um outro conceito importante para a gente ensinar nas escolas. Sabe, essa carga, esse peso que tem o fracasso aqui, é muito inibidor da atividade empreendedora conectada com algum risco, com alguma inovação, com alguma criatividade. Por quê? Porque para você fazer algo diferente, para você fazer algo inovador, esquece, você vai ter que errar, porque afinal não tem fórmula pronta, ninguém fez ainda. Então, o erro é inerente ao processo, né? Então, a gente precisa começar perdendo essa carga tão negativa, tão pesada, em relação ao fracasso. E eu vejo a educação empreendedora assim, na verdade, não como algo fechado, como uma disciplina, mas ela tem que permear todo o processo de aprendizado. Alguém aqui assiste Silicon Valley? Uma série Silicon Valley da HBO? Uma pessoa. Pô, a audiência deles está mal no Brasil. Mas quem assistir Silicon Valley vai ver, assim, de uma maneira tipo cômica, essa cultura da falha, como ela é valorizada e a pontos extremos, assim, no Vale do Silício, né? Até de uma maneira cômica mesmo. Assim, então recomendo para quem realmente está a fim de entrar no universo das startups ou empreender de alguma forma, entender um pouquinho como é que funciona essa relação de investidores com empreendedores naquele contexto. Silicon Valley, apesar de ser uma comédia, é fiel pra caramba do que acontece. Pergunta. Eu ia falar sobre essa coisa do fracasso, mas você acabou dando um baita resumão. Mas eu vou falar. Fizemos um curso uma vez no INSEAD, e aí só tinham executivos e empresários feras lá, né? Tinha o cara esqueci o nome da empresa, já eu lembro. Uma de máquinas, como é que é? De compressores, a mais famosa que tem aí. Esqueci. A WEG, isso. Os caras da WEG, tinha o executivo lá da cerveja, não sei o quê, e os caras só contando coisa bonita. Aí eu perguntei assim, falei, olha, vocês estão só falando do bonito, né? Eu tenho uma sede para empreender desde menino, né? Mas já fracassei, feio, né? E fiquei muito mal visto por todos. Você falou isso. Fiquei muito mal visto. Eu fico só olhando o sucesso. Vocês não têm sucesso para contar, não? Conta um pouquinho aí para ver se me motiva. E os caras começaram a falar dos insucessos. Eu falei, nossa, que alívio. Que alívio, exatamente. Que alívio, né? E aí contou lá, acho que foi o Bill Gates, como é que é o nome? É Segway, né? Aquele negócio que hoje os seguranças Perfeito, usam. Esse é um caso. Eles contaram, isso aqui foi uma maior bola fora. Quem foi que fez aquilo? Foi o Bill Gates ou foi o da Microsoft? Não, na verdade, um dos caras que tem outros negócios maravilhosos e super bem sucedidos. E todo mundo apostou, né? Nesse Exatamente. Negócio. O Steve Jobs, por exemplo, queria prestar uma consultoria porque achou o negócio incrível e algo pouquíssimo comum para alguém como o Steve Jobs. O cara não topou, ele falou, não, eu vou fazer mesmo assim, eu faço uma consultoria para o seu negócio 6 meses gratuitamente. Ficou lá porque ele acreditava demais no projeto. Então, realmente, foi um negócio muito pouco provável que não desse certo e flopou total. É um caso Exatamente, de sucesso. E perderam um mundo de dinheiro. Né? Então, assim, essa cultura do empreender, que já está na moda há algum tempo, ou seja, a gente vem falando nisso, mas eu acho, assim, de verdade, que eu empreendi, eu tinha um emprego na Xerox do Brasil, pedi demissão, montei uma fábrica de pão, tudo bonitaço, não sei o quê, mas, de verdade, minha vocação não era pão. Perdi dinheiro, perdi o amigo, perdi tudo.
e saí de lá A encolhidinho. experiência não foi boa definitivamente. Foi terrível, né? Hoje eu empreendo, eu sou executivo, mas empreendo porque eu gosto. Planta, palmito, não sei o quê, brinco com aquilo tudo, está crescendo, porque estou naquilo que realmente eu gosto. Trabalho sábado, domingo e não sinto que estou trabalhando. Então, por isso que eu falei essa coisa da vocação, do dom, não sei o quê. Exatamente. E a outra coisa que eu queria só escutar a sua opinião é a respeito dessa coisa do empreender, porque quando a gente fala em empreender, de verdade, empreender não é fácil, porque você tem que cuidar da cobrança, tem que cuidar de vendas, tem que administrar, você tem que ter um monte de talentos que nem sempre é o seu. Se você não tiver reunido aqueles talentos, você acaba fracassando mesmo tendo uma boa ideia. E o colega do lado de lá falou sobre o intraempreendedorismo, que eu acho que daqui para frente isso vai acontecer cada vez mais, ou seja, se você está num ambiente onde a empresa te deixa empreender, te deixa inventar, ali você vai ser um empreendedor de sucesso, porque você está cercado das competências que você precisa para fazer, né? O que você acha do futuro do intraempreendedorismo? Então, acho que tem um aspecto interessante, porque as pessoas muitas vezes me perguntam, mas você acredita mesmo que, de alguma forma, as empresas vão adotar práticas que são pouco convencionais, que vão dar espaço para as pessoas exercerem aquilo que acreditam, da forma que acreditam? Eu faço uma colocação que é o seguinte: as empresas hoje estão passando por uma dificuldade enorme de retenção de talento. E isso, sim, é um indicativo de que não é porque as empresas estão achando essa história toda muito legal, né? É simplesmente porque elas estão tendo dificuldade de reter talentos e cada vez mais elas vão precisar fazer esse movimento internamente. Por isso que eu acredito nas iniciativas de intraempreendedorismo. O que não é fácil, o que a gente falou, a gente tem muitos casos aqui no Brasil de empresas que levam startups para dentro e que essas startups são completamente absorvidas pelos sistemas corporativos. O que eu tenho visto de casos bem-sucedidos tem mais a ver exatamente com dar espaço, suporte e oportunidade para quem dentro da empresa tem essa postura inovadora e empreendedora e passa a fazer ali o papel meio de hacker e ajuda, inclusive, a grande empresa a pensar em como ela pode destruir o próprio negócio, porque isso é fundamental, é muito importante para um mundo em que está mudando numa velocidade cada vez mais rápida. Não tem muito jeito, entendeu? Então, você não tem mais esse lugar confortável. Então, por conta disso e pensando nisso, é que sim, eu acho que tem espaço para o intraempreendedorismo. E outra questão importante é, alguns segmentos, como a indústria do alimento, a indústria do automóvel, como a gente falou aqui, estão, sim, passando por um ressignificado super importante para dialogar com as novas demandas da sociedade do século XXI. E, para isso, também precisam começar a repensar o próprio negócio e precisam levar a inovação, pontos de vista diferentes, pessoas com esse olhar diferente, com metodologias diferentes, com capacidade de destruir o próprio negócio. Então, acho que quando começa a afetar questões muito práticas, como eu não consigo mais contratar, eu não consigo mais reter talento, isso aqui está mexendo na minha capacidade de venda, aí as empresas começam a se mexer. Então, olhando para isso, eu acredito que sim, a gente vai ter um espaço maior para o intraempreendedorismo e para essas práticas que hoje são um pouco ortodoxas, mas que vão ter mais espaço, ainda que seja nas grandes corporações. Eu acho que tem vários formatos de intraempreendedorismo que não são óbvios, né? O que você está tentando dizer, eu acho que de cada 3, eu estava lendo ali no celular, antes de começar, de cada 3 projetos inovadores, de cada 5 projetos inovadores, 3 surgiram no trabalho da pessoa que inovou. Então, por exemplo, a pessoa hoje trabalha com alguma coisa numa empresa, de repente ela verifica alguma necessidade e empreende fora dessa empresa. As empresas tentando capturar esse tipo de coisa agora montam diversos mecanismos de tentar manter o cara ali dentro, na empresa, para resolver aquele problema. Pessoalmente, hoje, eu trabalho com uma célula de inovação de uma seguradora, onde os caras implementaram uma startup de seguros, uma InsurTech, pensando em tecnologia de seguros, mas fora da empresa, dentro de um coworking, dentro da Plug, ali na Benedito Calixto. Os caras instalaram uma equipe para destruir o negócio deles, né? Basicamente é isso. Como é que vocês aí, eu desafio, inclusive, palavras do diretor financeiro dessa mesma empresa, é o desafio que vocês tirem dinheiro da gente. E aí você pode imaginar o clima que se cria, né? Você coloca 4, 5 pessoas num outro lugar, fala, você trabalha para você, não para mim. Obviamente eu vou lucrar com o que você fizer,
mas eu quero que você destrua o meu negócio. Então, intraempreendedorismo também é isso. Você vê startups com nome de startup, com gente de startup, fora da empresa, e que, de fato, é intraempreendedorismo também. Né? Perguntas? Alguma? Ali no fim? Oi. Tá chegando aí. Você pode gritar pra caramba também. Voltando um pouco na questão do medo de fracasso e tudo mais, o quanto isso está ligado à situação social do Brasil, de que as pessoas talvez não tenham tanto dinheiro ou tanta oportunidade de não estar ganhando dinheiro para investir nisso? Tem, sim, uma relação direta com isso. Por isso que eu mostrei aquele gráfico, e aí tem um ponto de alerta, que é a atividade empreendedora, quando ela tem um número de empreendedores por oportunidade maior do que um empreendedor por necessidade, ela tem uma qualificação melhor, porque é exatamente isso. Quando você empreende por necessidade, porque você precisa sobreviver, você precisa tirar o seu sustento de algum lugar, você vai no certo, você não vai arriscar, você vai fazer alguma coisa que seja muito garantida, porque você não tem nenhuma flexibilidade, nenhum espaço para tentar alguma coisa diferente. Então, lógico que tem a ver com isso. Claro que são fatores de impedimento e mais dificuldade. No entanto, a gente viu que, muitas vezes, o fato de você ter uma indignação, um problema enorme para resolver, também acarreta numa solução inovadora. O fato é como você transforma isso numa empresa ou num projeto, né, bem-sucedido. Mas a gente viu aqui que várias das iniciativas não precisam necessariamente de dinheiro. E outra coisa que eu acho importante a gente citar aqui é que a gente tem essa ideia do empreendedor, que é um empreendedor, uma pessoa muito ousada, que ele se joga, que ele solta a corda do paraquedas e ele vai e arrisca e tal. E não, na verdade, boa parte dos empreendedores bem-sucedidos são empreendedores que têm um lado muito conservador, que, claro, eles acreditam na ideia, eles ousam na ideia, mas eles constroem um caminho de uma certa segurança para poder empreender. A gente viu aqui o caso da Bárbara, mesmo na perestroika, os meninos de Porto Alegre, eles ficaram um tempão trabalhando em agência de publicidade, tocando a perestroika nas horas vagas por um bom tempo, para depois fazer essa transição. E tem grandes histórias, assim, o sócio do Steve Jobs na Apple também ficou um tempão trabalhando na HP antes de fazer essa migração, depois que eles já tinham vendido o primeiro computador. Tem histórias de artistas, tem histórias de escritores, dramaturgos, tal, que também tinham um emprego super conservador, já estavam fazendo sucesso esse lado B, esse lado mais conectado à arte, mas ficaram um tempão numa segurança, numa situação de conforto, para depois empreender. Então, eu acho que esses são exemplos que ajudam a dar uma desmistificada nessa questão também de correr grandes riscos, né? Então, mas tem a ver, o fator social é super importante. Você vai naquilo que é certo quando você não tem nenhuma margem ali de flexibilidade para fazer pelo menos alguma tentativa diferente daquilo que você está fazendo. Para quem eu dou uma dica aqui de pessoas que vocês precisam seguir para ver justamente isso que a Mariana está contando, dessa coisa de conduzir um side hustle ali, né, um trabalhinho lateral, enquanto você está fazendo uma coisa extremamente tradicional. Tem um cara que construiu um império de e-commerce de vinhos, depois migrou para a publicidade digital, enfim, que se chama Gary Vee. Gary, V-E-E. Esse cara está no Facebook, no Twitter, no Instagram e tal, e obviamente ele trabalha com mídias digitais, então ele está em todas as mídias e muito, né? Tem um vlog, tem um podcast, tem tudo que vocês puderem imaginar. É um cara que tem muito essa atitude de não tem desculpa e bora trabalhar, e o que você faz de meia-noite às 6, esse tipo de coisa, bem americana. Mas é um cara interessante para vocês verem assim, como é que funciona o empreendedorismo real. O empreendedorismo real não é, de fato, essa que eu acordei e estou empreendendo lindamente. A coisa é um pouco mais... E me joguei, né? Me joguei, então, não? Peguei a graninha... Não, geralmente você está ali num trabalho bem quadrado e aí, de repente, 10 anos depois, você sai empreendedor. Exatamente. E é interessante você fazer essa análise mesmo, que empreendedores bem-sucedidos, muitas vezes, têm uma postura muito conservadora, assim, correm, sim, algum tipo de risco porque ousam e tal, mas que constroem um caminho de algum conforto, de alguma segurança para poder dar o próximo passo. Perfeito. Mais alguma pergunta? Antes da tua pergunta, só esclarecendo, o nosso horário vai até quando houver perguntas. Eu quero dar a oportunidade de quem puder perguntar, se vocês quiserem
sair, se quiserem acompanhar, se quiserem ficar, fica a critério de vocês, tá? De novo, reforço que a gente tem almoço ali no restaurante bem aqui na frente, a gente tem Wi-Fi, eu esqueci de dizer a senha do Wi-Fi, a rede é Fórum IEL e a senha é #Fórum IEL. Está liberado, mas fica a critério de vocês, a gente vai até ter perguntas disponíveis. Opa. Bom dia, meu nome é Lucas. Bom dia, Lucas. Eu gostaria de saber o que vocês recomendam, assim, principalmente num cenário econômico que as pessoas estão mais retraídas a investir. Assim, eu tenho novas ideias e tudo mais, das inovadoras, como fazer a tal captação de recursos para que a gente possa estar dando aquele primeiro passo, botar a ideia realmente em prática, sair do papel. Então, nesse cenário que hoje, assim, os investidores são mais conservadores, claro, por causa dessa crise econômica e tal, as pessoas tendem mais, às vezes, a investir num capital financeiro e não no próprio mercado, em coisas novas. O que vocês recomendariam para a captação do capital mesmo, para começar a tornar essas ideias inovadoras realidade? Lucas, primeiro eu acho que é super importante você mensurar de fato qual que é a necessidade desse investimento inicial, porque como a gente viu com alguns exemplos aqui, várias dessas empresas começaram sem um investimento inicial, fazendo, na verdade, dinheiro a partir das primeiras matrículas ou dos primeiros clientes, enfim, fazendo esse dinheiro rodar ali a partir do negócio estar já muito incipiente, mas já tendo um dinheiro do próprio negócio. Essa é uma coisa. A exemplo do que a gente viu aqui, o Brasil tem uma cultura ainda muito imatura em relação a investimento de novos negócios, né? A gente viu que 1% dos brasileiros no ano passado colocou dinheiro em algum negócio. Você tem capital de risco, você tem investidor anjo, você tem, enfim, capital semente, mas ainda é uma parcela muito pequena, ainda mais se você comparar com outros países. Então, eu acho que mensurar a necessidade real desse investimento inicial. Se você não consegue fazer isso de outras formas, aqui a gente deu alguns exemplos, pensar em, por exemplo, alternativas como uma plataforma de financiamento coletivo, se esse não for um investimento muito grande, mas inclusive para você testar a ideia do seu negócio. Então, eu acho que tem alguns caminhos para você não ficar só focado, olha, eu preciso de um investimento inicial, eu vou atrás de investidor e tal. E outra coisa que assim, eu também vejo que é muito comum e costuma dar certo como esse pontapé inicial, são os 3 Fs, são investimentos de familiares, amigos e pessoas que também estão acreditando na sua ideia. Enfim. Alguma pergunta? Aqui. Oi, boa tarde a todos. Olá. Mariana, um gosto de te conhecer, não conhecia muito o seu trabalho. E na plataforma de conteúdo, que eu acho que é o que a sua coluna vertebral financeira, quais estão sendo as novas demandas? Assim, o que você tem que todo dia estar criando e criando para... Como empreendedora? Legal, né? Legal, você está aí falando como pesquisadora desse assunto e tal, mas e como empreendedora, né? Qual que é a tua dor? Boa. Na verdade, assim, a gente tem enormes desafios como uma produtora de conteúdo. Como eu falei, eu sou jornalista. Até então, eu sempre tinha trabalhado em empresas tradicionais de comunicação. E tem um aspecto interessante que, quando eu estava na faculdade, eu comecei a trabalhar no 2º ano de faculdade, mas quando eu estava na faculdade, para você que queria ser jornalista, pensar que você gostaria que as pessoas, de fato, lessem, né, as suas reportagens, as suas matérias, eventualmente as suas denúncias e tal, necessariamente você tinha que estar nas grandes empresas. Para você estar na grande mídia, você necessariamente estaria em empresas familiares, como Globo, Abril, Estadão, enfim, nesses grandes grupos. Foi muito interessante, porque em pouco tempo, essa situação mudou radicalmente. Eu, como fui muito cedo para a internet, consegui participar da criação de um veículo. Isso era algo dificilmente que eu pensaria na faculdade, participar de fato da construção de um veículo jornalístico, mas a internet nos propiciou isso. E hoje,
você vê que os grandes veículos de comunicação não são mais necessariamente a janela para você dialogar com a sociedade. Tem pessoas aí que têm canais, têm blog, têm YouTube, e que falam com muita gente, né? Naturalmente, o jornalismo, com apuração de fonte, com checagem de informação, é extremamente fundamental. A atividade jornalística, eu acho que num mundo com tanto acesso à informação, tem habilidades de um jornalista que nunca foram tão valiosas. E isso é importante assim, a gente pensar, como curadoria, enfim, checagem de informação. Mas abriu um universo completamente novo. Junto com isso, você tem Google, você tem Facebook, que também viraram fontes de informação sem precisarem produzir conteúdo, né? Veja bem, então, qual que é o grande paradoxo que a gente vive hoje? Para você produzir conteúdo de boa qualidade, você precisa de um investimento grande. E empresas que estão ganhando muito dinheiro, em parte, mostrando conteúdo, não produzem o conteúdo, né? Então, essa é uma questão. O jornalismo sempre foi subsidiado. No entanto, quem subsidiava o jornalismo antes eram as empresas de publicidade, porque para conversar com a sociedade precisavam estar nos grandes veículos de comunicação. Hoje isso mudou completamente. Então, de onde vem o dinheiro para subsidiar a produção de conteúdo de qualidade? E é com esse desafio que eu me deparo tanto dia na minha produtora de conteúdo, produzindo conteúdo jornalístico. Então, como é que a gente se estrutura hoje? A gente tem um braço de produção de conteúdo editorial, que eu tenho veículos jornalísticos, jornalista trabalhando em redação, produzindo conteúdo e tal, e eu tenho um braço de produção de conteúdo customizado. São conteúdos nos mais diferentes formatos, para empresas, para clientes, enfim. O que é interessante é que na F451 tem uma galera muito jovem, já após Revolução Digital, para quem essa divisão tão séria entre Estado, Igreja, publicidade e conteúdo não é vista da mesma maneira que era vista nas redações. Veja bem, naturalmente, a credibilidade do jornalismo continua sendo o maior patrimônio de um veículo de comunicação, e isso é indiscutível. Então, esse limite, né, não pode haver conflito de interesse, que você está fazendo publicidade, você está fazendo uma matéria, você está fazendo conteúdo editorial. Então, esse limite é extremamente importante e a credibilidade de um veículo de comunicação continua sendo o seu maior patrimônio. No entanto, quando você consegue fazer com que o olhar digital, o olhar editorial também proporcione uma experiência muito bacana para o seu usuário quando ele está navegando num conteúdo que é um conteúdo patrocinado por uma marca, desde que isso esteja lá bem claro, hoje em dia é recebido de uma outra forma, é muito diferente. Então, trabalhar com uma redação muito jovem, em que você pode, de fato, fazer essa integração entre as duas áreas, respeitando esse limite importante da credibilidade, é algo muito interessante. Outra coisa que a gente faz lá diferente, hoje eu tenho jornalista trabalhando no departamento de publicidade, departamento comercial. Eu não tenho uma estrutura de atendimento, de entrega tão convencional como normalmente a gente vê em empresas de comunicação. Para vender conteúdo, a pessoa precisa ter autoridade, precisa entender, precisa estar familiarizado com aquilo. Então, eu tenho jornalista trabalhando na área de publicidade, eu tenho gente de publicidade trabalhando na área do que a gente chama de como-editorial, que é essa intersecção entre editorial e conteúdo customizado. Enfim, a gente tenta, na verdade, derreter um pouco as estruturas e experimentar formatos novos para sobreviver num ambiente que está sendo completamente ressignificado, né, que é o do jornalismo. É um momento muito interessante também, assim, não é fácil, é difícil, mas o fato de ter uma empresa muito menor, muito mais flexível para se movimentar, com uma galera nova, com pessoas que trazem alguma diversidade, isso é muito bacana. Então, a gente tem grandes desafios, mas... Nossa, uma estrutura muito mais enxuta, A gente tem um espaço físico, mas a gente tem modelos híbridos. Hoje, todo mundo trabalha em casa. Quem quiser trabalhar no escritório, trabalha no escritório, o que também é um impacto bem importante no final do mês em relação a mega redações, porque assim, é uma estrutura muito grande, muito pesada, mas a gente tem uma estrutura muito mais enxuta. E a gente tem também, na área de conteúdo customizado, um novo formato que eu trabalho, finalmente, por projeto, porque na área de jornalismo isso é impossível, porque faça chuva, faça sol, tenha ou não anunciante, a gente está lá noticiando 24 horas, 7 dias por semana. Mas na área de produção de conteúdo customizado, eu consigo trabalhar por projeto. Então, eu tenho uma equipe bem pequenininha, fixa, e eu chamo mais gente a partir de projetos
que eu trago para dentro da empresa. O que também é muito interessante, porque muitas vezes eu não conseguiria montar uma equipe tão multidisciplinar para determinado projeto se eu tivesse que manter essa equipe fixa. Então, isso é algo interessante. Olha, é um universo novo, mas muito bacana, muito interessante. Ainda mais assim, porque, poxa, eu tinha muita vontade de continuar fazendo o que eu gosto, que é jornalismo. E eu entendi já há um bom tempo que não seria mais trabalhando em grandes redações, na grande mídia, em empresas muito tradicionais. E aí eu tive muita vontade de experimentar novos formatos, e essa história da F451 veio exatamente no momento que, assim, eu tinha acabado de entregar a primeira prova do livro, estava louca para empreender, estava louca para fazer alguma coisa diferente, e aí veio a história da F451, que era uma empresa que já existia, mas que eu entrei como sócia. Alguma outra questão? Então, a gente encerra por aqui. A gente espera ver vocês de volta às 14, junto com o pessoal que se inscreveu para as 14. Espero que vocês continuem aqui no espaço também, utilizem o quanto possível. A gente se vê mais tarde. Valeu, gente. Obrigado, Mariana. Obrigada, gente, pela participação. Boa sorte. Obrigada, muito bom.